O nosso coração, além de ser a casa para o amor e como de mãe caber muita gente, é o principal órgão do sistema cardiovascular. A função dele é fundamental, bombear o sangue para o nosso organismo, que faz com que o oxigênio e os nutrientes essenciais sejam distribuídos no nosso corpo. Mas muitas vezes, um mínimo problema atrapalha esse funcionamento e causa doenças em todo o nosso organismo. No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Lutemberg conversa com o diretor do Núcleo de Transplantes do INCOR, Fernando Bacal, sobre uma das doenças que mais atrapalham o funcionamento do coração, a insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? É necessário cirurgia? Quem tem maior risco de desenvolver insuficiência cardíaca? Fique ligado, o check-up está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. Ela pode ser também uma doença absolutamente silenciosa, como pode estar presente de uma maneira um pouco mais aguda e agressiva. Nós vamos falar hoje sobre insuficiência cardíaca. Para isso, recebemos como nosso convidado especial o professor Fernando Bacal. Ele que é professor do INCOR da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Medicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Também responsável pelos programas de transplante nestas duas instituições. Bacal, é um prazer ter você aqui comigo no dia de hoje, falando para o nosso check-up. Cláudio, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco dessa doença tão prevalente que é a insuficiência cardíaca. Os sintomas são comuns e podem ser silenciosos, mas a atenção deve ser redobrada. A insuficiência cardíaca é uma doença que afeta no mundo todo mais de 23 milhões de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. De acordo com o Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, entre o período de 2019 a 2023, foram registradas quase 1 milhão de internações por conta da doença. 2 milhões de brasileiros teriam ou têm insuficiência cardíaca. Ela é adequadamente diagnosticada em nosso meio ou tem pouco diagnóstico? Eu acho que existe um grupo de pacientes que ainda não tem esse diagnóstico estabelecido. Estima-se 1 a 2% da população teriam insuficiência cardíaca em algum momento da sua vida, né? Então, 2 milhões, como você falou, no Brasil, estima-se 65 milhões de pessoas vivem hoje com insuficiência cardíaca pelo mundo. Então, é uma doença muito prevalente que impacta fortemente na qualidade de vida dos pacientes e também na expectativa de vida. E quais são os sintomas e os sinais dos pacientes que apresentam insuficiência cardíaca? O principal sintoma é o cansaço, a falta de ar. Esse é o sintoma maior. A pessoa começa a ter dificuldade para fazer as suas atividades habituais. Isso vem progressivamente até podendo chegar ao cansaço, inclusive em repouso, para as atividades simples de escovar um dente, tomar um banho, se alimentar. Então, o cansaço e a falta de ar é o alerta maior. Também tem os inchaços, a retenção de líquido, que ela pode ser no pulmão, que a falta de ar é acúmulo de líquido no pulmão, mas pode ser na barriga, o aumento do volume abdominal. Aí começa a ver, puxa, minha barriga está crescendo, meu cinto já não está fechando, as pernas começam a inchar. Então, esses também são os sinais importantes da insuficiência cardíaca. Um outro detalhe é acordar no meio da noite com falta de ar e ao sentar na cama, melhora. Então, quando deita, o líquido esparrama pelo pulmão, a pessoa fica sufocada. Ao sentar, o líquido vai para a base do pulmão, a pessoa sente-se melhor. Isso chama-se ortopneia. Então, esses são os sintomas clássicos, mas principalmente o alerta é começar a ter cansaço e falta de ar às atividades. Agora, é possível que o paciente não sinta absolutamente nada e ele tenha também insuficiência cardíaca? Quando a gente classifica a insuficiência cardíaca, existe um subgrupo que é chamado de estágio B. Estágio B é o paciente que tem uma doença já estrutural no coração. Então o coração, ele é um coração fraco já, um coração dilatado, mas o paciente não tem nenhum sintoma ainda manifesto da doença. Então, às vezes vai fazer um check-up pré-operatório e aí diagnostica-se que o coração tem uma disfunção, ou ele está crescido, ou o paciente está sob um tratamento oncológico
com remédios que potencialmente podem ser tóxicos para o coração. Existe isso. E aí, na evolução, começa a aparecer uma disfunção do coração. Então, esses são 2 exemplos de que é possível, sim, o paciente ter um problema cardíaco, ter a disfunção, mas ainda não manifestar sintoma. Você falou uma coisa importante, que é o capítulo hoje da cardio-oncologia. E ela nos remete a pensar que as pessoas estão vivendo mais. Existiria uma idade limítrofe para o coração suportar? Como é que a gente pode avaliar se um coração ele poderia ser trocado no limite? Assim, primeiro, a insuficiência cardíaca é uma doença que pode aparecer em todas as idades, né? Claro que com o envelhecer da população, nós temos mais pacientes com insuficiência cardíaca porque ela está relacionada a uma série de doenças como hipertensão, doença coronariana, obesidade. O próprio envelhecer pode deixar o coração mais endurecido, levando à insuficiência cardíaca. Mas não existe essa pesquisa clara até que idade o coração aguenta, né? Nós temos pacientes centenários que têm uma função cardíaca absolutamente normal, né? A genética impacta muito nisso. Mas a tua pergunta em relação ao transplante, no Brasil não existe uma idade limite por lei, diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas dificilmente você vai indicar acima de 75, 80 anos. Então, até esse seria o limite para um procedimento tão na fronteira do conhecimento e que impacta muito com remédios imunossupressores e assim por diante. Acima de 75, 80 anos, nós não indicamos. Você falou que a insuficiência cardíaca pode estar presente, inclusive, nos jovens, e falou algo sobre a genética, né? O que a genética trouxe de bom para os pacientes que têm insuficiência cardíaca, sob a lógica, primeiro, da imunossupressão dos pacientes que vão fazer transplante e também na previsibilidade de quem terá um melhor ou um pior prognóstico? Excelente, Cláudio. É uma pergunta muito do nosso dia a dia que nós discutimos nos principais congressos de insuficiência cardíaca e transplante. Primeiro, a genética. Existem mutações genéticas presentes em famílias que levam a cardiomiopatias. Desde cardiomiopatias dilatadas, restritivas e hipertróficas. Então, se você tem na história na família pessoas que tinham cardiopatia, que morreram cedo, morreram subitamente, é muito importante hoje uma análise de perfil genético. E hoje existem exames simples de sangue que conseguem dizer qual é a mutação. E por essa mutação, num grande banco de dados internacional, você sabe o que pode acontecer em decorrente daquela mutação. Aquela mutação dá mais arritmia. Os pacientes têm morte súbita. Você pode indicar, inclusive, um desfibrilador precocemente para proteger esse paciente. Então, no campo da genética, no aconselhamento genético das famílias e também no entendimento do que esperar em relação à doença, avançou muito. Você toca num ponto da medicina personalizada. Por que pacientes respondem a determinado tratamento e outros, o mesmo tratamento, não respondem? São respondedores e não respondedores. Porque tem uma questão de farmacogenômica. E então o entendimento hoje de que pacientes têm perfis de fenótipos diferentes, apresentações clínicas da doença diferentes e que podem responder diferentemente, vai abrir um grande campo para que a gente consiga oferecer individualmente para cada paciente o tratamento que ele tem mais chance de ser respondedor e ter benefício. Então caminhamos para isso, né? No futuro próximo. Hoje já entendemos isso, temos diagnósticos, mas sem dúvida é um grande campo que se abre. E didaticamente, como é que a gente pode dividir as insuficiências cardíacas? A insuficiência cardíaca é o conceito do coração fraco, né? Todo mundo conhece pelo coração dilatado e fraco. Então é uma falha no bombeamento do coração. Essa é a insuficiência cardíaca com fração reduzida. Mas existe uma insuficiência cardíaca que é a insuficiência cardíaca do coração que não relaxa adequadamente, que está relacionada ao envelhecer, é relacionado com a obesidade, com a hipertensão, com a doença coronariana, com entupimentos coronários que podem levar o coração a não relaxar adequadamente. Então tem a insuficiência cardíaca com função reduzida, que é a grande maioria, do função preservada, que antigamente a gente falava diastólica, no relaxamento, e também tem a insuficiência cardíaca direita e esquerda, mais comprometimento do ventrículo esquerdo, mais comprometimento do ventrículo direito.
E isso tem alguns sinais e sintomas decorrentes dessa diferenciação. Mas a grande maioria, acho que para a população toda que te assiste entender, a insuficiência cardíaca é aquela doença do coração fraco, do coração dilatado, com o coração como uma bomba, está insuficiente para manter todas as necessidades metabólicas do organismo. E dependendo do tipo, você tem uma abordagem terapêutica ou o mesmo tipo de tratamento valeria para todas? Não, isso é interessante também. O coração fraco, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção. Fração de ejeção é como você mede a função pelo ecocardiograma, né? Quando ela está diminuída, hoje o avanço dos medicamentos é tremendo. Inúmeros estudos que mostraram remédios que mudam o prognóstico, melhoram a sobrevida, melhoram a qualidade de vida, reduzem internações. Então, se reduz a internação, também reduz o custo relacionado à doença, porque 60% do custo envolvido no tratamento de uma insuficiência cardíaca é por hospitalizações. Custos diretos e indiretos. Indiretos, o paciente para de trabalhar, a família tem que visitar no hospital frequentemente, então isso entra dentro de um custo enorme. Nos Estados Unidos, por ano, se gasta 60 bilhões de dólares com insuficiência cardíaca todo ano no contexto do custo total. Essa é a doença mais prevalente que impacta fortemente na expectativa e na qualidade de vida dos pacientes. A insuficiência cardíaca com fração preservada, recentemente nós temos entendido melhor qual é essa entidade como doença. Entender que ela está muito relacionada às comorbidades, ou seja, as doenças que estão junto com o problema cardíaco, hipertensão, diabetes, obesidade, apneia do sono. Então, tratar essas outras doenças melhora o desempenho do coração e temos remédios hoje para isso também. Agora, o transplante como tratamento no final, quando nada respondeu, é muito mais relacionada ao coração fraco, à insuficiência cardíaca, com falha de bombeamento do coração. Muito se fala a respeito da interferência, do diabetes, da obesidade, estilo de vida. Como isso pode prejudicar o funcionamento do coração? A grande mensagem que nós cardiologistas sempre passamos é que a prevenção é a coisa mais importante dentro da cardiologia. Então, você ter uma vida saudável, não beber, não fumar, praticar exercícios, não engordar, você controlar a pressão arterial e o diabetes, terá menos chance de ter doença cardiovascular. E a partir do momento que você tem menos chance de ter doença cardiovascular, tem menos chance de ter uma das doenças mais graves do sistema cardiovascular, que é a insuficiência cardíaca. Então, cuidar bem da sua saúde, sem dúvida nenhuma, você impactará na sua melhor sobrevida, qualidade de vida e menos chance de ter uma doença como a falha do coração, a insuficiência cardíaca. Quando nós falamos sobre prevenção, falamos muito sobre vacinação, check-ups que devem ser feitos, e aí surge uma dúvida, né? Independentemente de haver uma indicação específica, porque quando você tem uma indicação é mais fácil. Existe uma idade em que alguém tem que fazer aquela bateria de exames ligadas ao coração? Um eletrocardiograma, um ecocardiograma? A gente costuma dizer que a partir dos 40 anos para homem e mulher, na verdade, a partir dos 40 anos. Mas hoje nós temos uma febre de pessoas correndo, maratonistas, e fazendo atividade física. Então, uma avaliação cardiológica para um jovem que faz atividade física intensa é fundamental. Por vezes, a pessoa não sabe que tem um problema cardíaco, está sendo submetida a um esforço demasiado e pode ter uma complicação séria. Então, para alguém que faz atividade física é fundamental, mas do ponto de vista de incidência de risco de doença, a partir dos 40 anos de idade. Na mulher, após a menopausa, até a menopausa ela de certa forma é protegida, tem menos doença cardiovascular que os homens, e a partir da menopausa equipara. O fato de entrar nesse momento da vida, do climatério e da menopausa, é um ponto de virada na saúde da mulher. Mas é ideal que se veja antes. Então, quase 40 anos, de modo geral, é uma idade que tem que ter tido uma avaliação cardiológica mais completa. Você falou assim de passagem que há um momento em que os recursos terapêuticos tradicionais, medicamentos e algumas ações, inclusive em termos de procedimentos intracardíacos, já não respondem. É chegado o momento do transplante. Existe algo que você possa dizer, é agora que tem que fazer transplante? Esse é o ponto em que nós
definimos que a insuficiência cardíaca está em fase avançada. Então eu tenho que fazer essas duas perguntas para o paciente e tenho que respondê-las simultaneamente. Se o transplante entra na vida desse determinado paciente para oferecer viver mais e viver melhor. E quando não existe nenhuma outra alternativa. Então não é mais um caso de associar um novo medicamento, ou de colocar um marca-passo, ou de fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica, que são as pontes de safena, ou trocar uma válvula do coração. Então, quando não temos mais nenhuma alternativa, o paciente tem uma péssima qualidade de vida. Então, ele não consegue fazer as atividades que eu comentei simples do dia a dia. Toda hora indo para o hospital, inchado, com falta de ar. Então, isso mostra uma qualidade de vida muito ruim e uma expectativa de vida muito ruim quando chega nesse ponto. Aí o transplante é indiscutível. E eu costumo dizer, Cláudio, que poucas intervenções em medicina são tão transformadoras como um transplante cardíaco. Porque a partir do transplante o paciente tem condição de, inclusive, praticar esportes competitivos. É algo realmente muito transformador. Claro que não é um procedimento milagroso, mágico, tem todo um processo até alguém ser elegível para transplante, depois de ser de protocolo, avaliação multidisciplinar, de todo um time para definir, bater o martelo da entrada em fila de transplante, mas a partir do momento que o paciente tem a possibilidade de receber um órgão e ser transplantado, o impacto é muito grande. Ailton, paciente do Dr. Fernando, aguarda por um transplante de coração e do rim. Em 2024, Ailton descobriu que seu coração estava dilatado e 2 artérias 100% entupidas. Eu comecei a sentir uma falta de ar. Até então não tinha nada no coração assim, que eu soubesse, né? Aí com essa falta de ar eu fui até o médico e através de um raio-x ele descobriu que o meu coração estava dilatado. A partir daí começou uma via sacra, vamos dizer assim, para descobrir onde estava o problema. E no último exame que eu fiz, ultrassonografia das coronárias, ali descobriu que eu tinha 2 artérias entupidas, 100% entupidas. Dali eu já fui direto para o hospital. Fiquei internado lá no Dante Pazanese, né? Por mais ou menos 7 dias, aí eu fiz a cirurgia de revascularização. Ainda aguardando num hospital, Ailton conta como esperar por um transplante a um momento de grande aflição. E hoje eu estou aqui aguardando também. Minha vida está parada por conta do transplante, né? Assim que fizer o transplante, tiver tudo ok, depois de mais ou menos uns 3 meses eu devo voltar ativa. Como muita gente, né? E eu sei que tem, que nunca teve nada disso próximo, né? A minha família não foi diferente. Então, a princípio, isso foi um susto muito grande para todo mundo. E passado esse susto inicial, aí a gente começou a pesquisar, a verificar como funcionava. Por sorte, tem uma sobrinha minha que é médica, então ela ajudou a entender todo o procedimento, né? Claro, todo mundo ficou muito assustado, a ponto de meus irmãos todos saírem para fazer exame para saber se tinha algum problema cardíaco ou não. E no final acabou descobrindo que alguma coisinha o outro tem. A gente entende que não tem muita opção, né? Eu não tenho outra opção. Então eu tenho que suportar estar aqui. Mas não é nada muito simples de lidar, não. É bem complicado. É diferente quando você sabe, ó, tal dia eu vou fazer a cirurgia. Quando você não sabe, o negócio pode ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um dia, daqui 6 meses. Isso é bem complicado para a gente lidar. O que é o marca-passo? Marca-passo é assim, eu costumo dizer às vezes para o paciente, para explicar que o coração tem a parte do encanamento, que são os vasos, né? Quando a gente fala botar um stent, a gente está melhorando o encanamento. Tem a bomba, que é o músculo, e tem a fiação. Fiação é a parte elétrica do coração. Então, às vezes, o paciente tem alguns bloqueios na parte elétrica do coração. Isso faz com que o músculo não contraia adequadamente porque não está recebendo um estímulo elétrico, né? Então, a bomba falha porque não vê eletricidade. E o marca-passo
teve um tratamento revolucionário na insuficiência cardíaca para os pacientes que têm bloqueio no ramo esquerdo. Para tentar explicar, é quando a atividade elétrica do lado esquerdo ela está mais demorada do que do lado direito. Isso gera uma dissincronia, eles não batem ao mesmo tempo, batem em tempos diferentes. Isso gera uma perda progressiva da função do coração. E o marcapasso ressincronizador, quando você coloca o marcapasso, que você sincroniza novamente os batimentos, foi uma revolução. O entendimento de que isso é um mecanismo que acontece e que ao reverter esse mecanismo, o coração volta a melhorar. Então hoje, todos os congressos, ainda tem as sessões de ressincronização. E desfibrilador, porque hoje os aparelhos têm essa propriedade de marcapasso e propriedade de ser um desfibrilador implantável no mesmo aparelho. Ele protege o paciente com uma morte súbita, porque o coração dilatado ele tem mais risco de ter uma arritmia fatal. E se aparecer essa arritmia complexa, o aparelho detecta e reverte essa arritmia. Então isso foi um grande avanço também. Então o marcapasso entra para corrigir algum defeito da fiação que está impactando no desempenho da bomba como um todo, que é a insuficiência cardíaca. Atletas de final de semana, maior risco de morte súbita? Agora, principalmente aquele atleta que não fez seu check-up, não fez a sua avaliação adequada e desidrata e tem um problema escondido no coração que está sendo submetido a uma adrenalina muito grande na atividade física, às vezes atividade competitiva, aí é um conjunto de situações potencialmente de risco para o paciente. Mitos e verdades. Pessoas com insuficiência cardíaca não podem praticar exercício? Isso é mito, porque hoje a gente preconiza que o paciente faça atividade física. E se ele tiver um condicionamento físico adequado, claro, inicialmente supervisionado, com todas as avaliações para saber que limite o paciente pode fazer, mas ele melhorando a musculatura, melhorando a capacidade respiratória, ele melhora a doença, ele interna menos, ele tem uma qualidade de vida melhor, ele convive melhor com a insuficiência cardíaca. Então, hoje a atividade física é preconizada para pacientes que têm insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca acomete só idosos? Mito ou verdade? É um mito também. Nós temos pacientes jovens, um exemplo disso, por exemplo, é a miocardites, que nós ouvimos muito na época do Covid, né? Pessoas que não tinham doença nenhuma, um vírus que ataca o coração, que causa uma inflamação no músculo do coração, o coração fica fraco. Então, pessoas jovens são suscetíveis a isso. Como as doenças genéticas, né, que podem aparecer precocemente em jovens, adolescentes. Então, isso é mito. É mais comum com envelhecer, mas os jovens também. Cigarros eletrônicos afetam a doença? Mito ou verdade? Verdade. Como cardiologista, independentemente de ser especialista em insuficiência cardíaca, tenho que dizer que abomino os cigarros eletrônicos, que levam a problemas pulmonares, aumenta o risco de trombose, se aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de trombose das coronárias e tem infarto e assim por diante. Então, quem estiver fumando deve parar imediatamente. Um sintoma num jovem de insuficiência cardíaca pode ser desprezado? Não, qualquer sintoma ele tem que ser levado a sério. Uma dor no peito, uma palpitação, um descompasso do coração, uma sensação de fôlego curto que não tinha, é fundamental ver o que é. Pode não ser nada, mas pode ser algo grave, escondido e que um bom exame vai determinar. Professor Bacal, muito obrigado. Foi um prazer receber você hoje aqui no nosso check-up. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade de falar de um tema tão assim, apaixonante para mim, que trabalha há 30 anos nesse assunto, para os seus ouvintes. Obrigado. Hoje falamos a respeito de insuficiência cardíaca com o professor Fernando Bacal. Caso você tenha alguma dúvida, queira sugerir ou participar, escreva para mim, drclaudio@jovempan.com.br. Semana que vem, espero você também por aqui na nossa Jovem Pan. No check-up de hoje você viu quais os principais sintomas da insuficiência cardíaca, como prevenir o desenvolvimento da doença, quais os possíveis tratamentos e a importância do transplante de coração. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan.